Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, tudo bem? São 10 horas e 34 minutos desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Está começando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. E em destaque hoje um setor que tem por vocação produzir alimentos para o mundo e que é responsável por sustentar a economia do Brasil nos últimos anos, tendo também o papel estratégico de dar credibilidade, confiança e otimismo, sendo aqui no mercado interno quanto no mercado internacional. Estou falando do agronegócio. O nosso entrevistado hoje é Maurício Saito, presidente da FamaSul. Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Ginês, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do mercado, né, do agro. A gente sabe que estamos aí no momento de pandemia, né, de situações que exigem esforços e posturas de vários segmentos econômicos. E como que a gente pode classificar ou, né, analisar hoje o mercado, o setor agro, diante de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo? Bom, primeiro destacar que esse momento de pandemia, ele traz uns novos desafios, novos obstáculos, e o agro ele tem um papel fundamental. É uma atividade que, inclusive, por medida provisória, ele foi denominada de atividade essencial, né, que nós temos um papel fundamental, que é levar às prateleiras dos mercados o alimento, que é tão necessário nesse momento aqui dessa pandemia. Nós temos algumas particularidades enquanto atividade primária, logicamente estamos impactados, mas por essas particularidades nós temos algumas diferenças dos grandes centros que têm uma densidade populacional maior. Então isso naturalmente faz com que nossa atividade tenha uma continuidade neste momento. Então eu diria que além de ser essencial ao Brasil como um todo, ela é fundamental nesse momento tão necessário dessa pandemia do Covid-19. Maurício, olhando para o agro, né, a gente tem aí reflexos na indústria, reflexos no comércio, setor de serviços. Quais as dificuldades, né, guardadas as proporções, que o campo, que o mercado agro encontrou nesse momento de pandemia e de que forma está se ajustando a isso tudo? Bom, o grande problema que nós verificamos é efetivamente aquele vinculado ao transporte do nosso produto. Logicamente, nós temos todas aqueles obstáculos que são inerentes a esse momento da pandemia, mas afetado diretamente pela dificuldade de trânsito. Imaginar que cada município tem uma legislação, cada estado tem uma legislação, e isso logicamente impacta aquilo que é produzido no campo. Mas até o momento, eu diria que nós temos pontos mais positivos do que, de fato, negativos com esses obstáculos que são criados pela dificuldade de logística, pela dificuldade de transporte. A gente tem visto nas últimas semanas o governo federal, né, com uma série de medidas, a maioria emergenciais, para socorrer diversos segmentos, diversos setores. Veio algo especial para o setor agro que era importante nesse momento? Bom, na verdade, o agro ele não tem nada de especial, né? Mais uma vez dizer que as peculiaridades do agro trazem algumas situações em que nós temos um impacto menor dado a essas características de uma, entre aspas, indústria a céu aberto, né? Então isso traz algumas vantagens em relação aos demais setores nesse momento da pandemia. Então, de fato, de maneira especial, houveram algumas questões pontuais, porque nós temos atividades que são impactadas, por exemplo, a questão de produção de flores, a questão de hortifruti, porque naturalmente, a partir do momento que você tem uma pandemia que traz como consequência algo novo para a sociedade, que aí tem toda uma questão cultural a ser reestabelecida, você tem uma dificuldade de acesso aos mercados. Inicialmente, você lembra, Ginês, houve uma busca maior do que o necessário por alimentos que suprissem a casa, né? Isso é natural porque é algo novo pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, também uma sobra dessas atividades que são, eu diria, um pouco mais particulares. Eu diria floricultura, questão de hortifruti, mas também o governo, através de algumas ações, trouxe um alento, né? E aí eu tenho que destacar um trabalho muito bem realizado pela Confederação Nacional de Agricultura, visualizando esses produtores que têm atividades específicas e que nesse momento foram impactados pela Covid. Fala um pouquinho do Plano Safra.
O Plano Safra já está bem encaminhado, já está bem desenhado? Qual que é a leitura que dá para fazer do que já está colocado na mesa? Bom, a atividade primária, né, o nosso setor produtivo agropecuário, ele tem trabalhado ativamente para que a gente possa contribuir com o Ministério da Agricultura neste Plano Safra. Logicamente, existe uma situação nova, que é o problema do Covid, né, que isso naturalmente impacta não só a questão social, porque se a gente for pensar, o principal impacto é a sociedade como um todo, pelo fato da necessidade do isolamento, como uma maneira de se combater esse Covid, mas também economicamente, que tem um impacto muito grande. A partir do momento que você tem uma diminuição das atividades, naturalmente você tem um impacto muito grande na economia. E isso faz com que nós também tenhamos que nos adequar a essa nova realidade. Mas o Plano Safra está sendo trabalhado pelo setor primário, o setor produtivo, e sempre em constante contato com o Ministério da Agricultura. Em relação a valores, o que foi já divulgado é o que normalmente se teria anunciado, mesmo com toda essa questão financeira que está envolvendo o governo, com gastos que não estavam previstos, e o governo está tendo aqui atuar de forma emergencial, apagando vários incêndios. De alguma maneira isso afetou o plano? Eu diria que todo plano que existe hoje para o Brasil, seja ele para o agro ou para qualquer outro setor, ele foi afetado. Nós temos que sempre lembrar que o setor agropecuário, ele não é uma retórica. De fato, ele é o setor que tem sustentado a economia do Brasil, exatamente pelo fato da capacidade de aumentar a produtividade e da capacidade de atender os novos mercados. Eu fiz algumas anotações aqui. Neste ano, do início de 2019 até o momento, nós tivemos 48 novos mercados agrícolas abertos. Isso tem um peso significativo para o país. Desses 48 mercados, nós temos 21 países diferentes. Isso aí demonstra claramente todo o potencial que nós temos no Brasil, enquanto um país que tem uma vocação agropecuária bastante intensa. Logicamente, todo incremento que nós tenhamos dentro da nossa atividade, há necessidade de investimentos. O Brasil, o avanço que nós tivemos na nossa capacidade produtiva, muito de longe foi acompanhado pela nossa capacidade de estrutura de armazenamento, estrutura de logística, estrutura de transporte. Então, enfim, tudo isso é necessário investimentos. Então, há naturalmente, pelo avanço que nós temos da nossa cadeia agropecuária, da nossa cadeia produtiva, necessidade cada vez maior de investimentos para que a gente possa acompanhar aquilo que é desenvolvido pelo setor. Mas nós acreditamos que chegaremos num bom número, principalmente pelo entendimento de que o governo federal reconhece a importância do setor primário agropecuário. Maurício, gostaria de aprofundar, se você me permite, essa questão de 48 novos mercados agrícolas, né? Este ano, você diz? Não, do início de janeiro de 2019 até agora. Até agora, nos últimos meses. Março aí, de 2020. Nos isso. últimos 12, 13 meses. E que mercados são esses? Só para a gente entender um pouquinho como está se comportando e que mercados que a gente está aproveitando. A ministra Tereza, a ministra da Agricultura, ela tem desempenhado um excelente papel, né? Nós temos, através da abertura desses novos mercados, a possibilidade de avanço nas cadeias principais. Se você for observar, Ginês, aqui no caso da pecuária de corte, nós temos hoje, só no estado de Mato Grosso do Sul, 24 plantas em operação, né? Das 24, 11 com capacidade de exportação. Se a gente imaginar isso para um estado como o nosso, isso tem um peso relevante, porque o nosso estado, além de ser o segundo maior em produção de carne bovina, ele também tem uma vocação de produzir carne de qualidade. Quando a gente traz essa possibilidade via frigoríficos e nós temos uma necessidade de aumento maior ainda de plantas habilitadas para exportação, exatamente porque a nossa carne tem qualidade. Nós temos esse trabalho muito bem elaborado e desenvolvido pelo Ministério da Agricultura na prospecção de novos mercados e, além disso, nós temos com a segunda produção um atendimento que ainda é pequeno para o mercado de exportação. Se a gente for fazer uma comparação de média entre exportação e mercado interno, ainda nós somos inferiores a 20% do que produzimos para exportação. Então, quer dizer, nós temos uma capacidade, dado ao nosso avanço tecnológico, dado ao lado empreendedor do produtor rural brasileiro e especialmente sul-mato-grossense, de aumentar a nossa capacidade produtiva e atender a esses novos mercados. Precisamos, sim,
habilitar mais plantas, mas esse trabalho vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. Só para ficar no caso do Mato Grosso do Sul em relação à produção de carne. Também, se formos pensar na questão de exportação de soja, todas as vezes, logicamente, existe um mercado principal que é a China, que não é só para nós aqui de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil, mas a nossa possibilidade, o incremento que nós temos tido com a nossa atividade primária, com a produção de soja, nós temos aí em média nas últimas 5 safras um incremento aí de 6% ao ano, de entre 5% e 6% ao ano de incremento de área, de produção. Essa produção ela vai, logicamente, atender aquilo que temos de consumo interno, mas também para atender a demanda crescente do mercado externo. E é isso que eu considero fundamental por parte do governo federal em ampliar o leque de mercados para que a gente possa colocar os nossos produtos. Falando um pouquinho de mercado interno e mercado externo, nós tivemos aí recentemente a questão do preço da carne, falando de pecuária ainda. O preço da carne deu uma elevada muito forte no Brasil, estava atrelado a algumas questões internacionais. Depois houve uma acomodação de preços, os preços voltaram a recuar. Hoje, pro criador, pro pecuarista, como que está essa questão envolvendo exportação também, já que a pandemia, de certa forma, atingiu o globo como um todo, né? Países passaram a ter restrições de compra, de venda, enfim. E como que isso está se encaixando e o pecuarista sentiu isso de que forma? Bom, Ginês, o impacto, você mesmo já bem colocado, nós tivemos uma precificação, eu não diria que seja um aumento, nós tivemos uma adequação ao preço que deveria ser da arroba do boi, que é entregue ao nosso produtor rural pecuarista. E, ao mesmo tempo, quando você pensa em pandemia, você pensa em diminuição automática e retração econômica. Quando você pensa em retração econômica, o impacto ele vai direto. Na cadeia produtiva de proteína animal, a primeira atingida é a proteína bruta vermelha, que é a carne bovina. Isso faz com que você tenha uma diminuição de consumo. Então, naturalmente, além de toda a questão mundial, nós temos sim um impacto dentro do consumo de proteína bruta vermelha animal, né, a carne bovina. E isso traz como consequência uma preocupação exatamente pelo fato de você ter uma diminuição da precificação da arroba do boi ao nosso produtor pecuarista. Em relação a preços, se comportou bem? Inclusive, até estimativas e expectativas para o segundo semestre, podendo aí a arroba ultrapassar R$200. Isso por conta de uma retomada na economia, a necessidade de outros países passarem a comprar mais, porque, né, as pessoas precisam comer. Existe mesmo esse cenário mais positivo, principalmente no segundo semestre? Quando a gente pensa em cenário macro, tudo vai depender de como vai ser a reação da sociedade como um todo, não só brasileira como mundial, né, em relação ao Covid e também ao andamento dessa patologia. O que nós temos de entendimento? Todas as vezes que você tem uma retomada, é natural que a busca pelo nosso alimento ela retomaria com maior força, digamos assim, exatamente pelo fato do Brasil ser um país eminentemente exportador e produtor de alimentos de qualidade. Então nós temos sim uma expectativa, mas eu seria um pouco menos otimista, eu aguardaria um pouco mais o avanço desse problema que nós estamos tendo, momentâneo. Eu tenho convicção de que nós superaremos esse momento através de ações que envolvam toda a sociedade, mas a nossa maior preocupação nesse momento é, de fato, além de ter a capacidade de suprir a demanda que porventura possa vir, esse momento de curto prazo que impacta diretamente aquele que é o produtor que está lá na ponta fornecendo esse produto, que teve um aumento de custo de produção e, momentaneamente, também uma diminuição de valor da arroba do boi, né, especificamente na questão da cadeia pecuária, na produção de carne bovina. Maurício, antes da gente falar de outros segmentos, eu quero abordar contigo aqui um pouquinho de política no meio rural, né? Logo após a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu-se a impressão, pelo menos pela grande imprensa, de que as miras se voltaram para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela teve até que se posicionar, dizendo que ficaria no governo. Como que o setor produtivo viu esse movimento, analisou e como está acompanhando essa questão política lá em cima? Ginês, a política ela é muito peculiar, né? Eu diria o seguinte: o grande mérito desse governo, na minha opinião, o governo federal, foi
a colocação de pessoas técnicas dentro de seus ministérios. E a ministra Tereza Cristina, não pelo fato de ser sul-mato-grossense, do Mato Grosso do Sul, mas ela tem uma capacidade técnica bastante elevada. E ela levou isso ao seu ministério. E aí esses números que eu trago de aumento de mercado, de capacidade de entendimento do governo como um todo, da importância da agropecuária brasileira, deve-se ao trabalho da ministra Tereza. Então eu prefiro não tentar dizer das possibilidades, daquilo que é aventado politicamente, porque eu creio que a ministra ela permanece no cargo pelo simples fato de, tecnicamente, responder muito bem ao Ministério. E aí eu não vejo motivo para a gente ter uma mudança dentro do Ministério da Agricultura baseada em suposições. O trabalho da ministra Tereza é o que, na minha opinião, garante a permanência dela e, mais do que isso, nós, enquanto setor produtivo agropecuário, temos nela a pessoa ideal para dentro do Ministério da Agricultura. Era isso que eu ia te perguntar. A posição não só da FamaSul, mas da Confederação, ela continua com esse suporte, com esse apoio pelo trabalho que vem desenvolvendo. Sem dúvida alguma. O trabalho dela e o apoio da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul e da Confederação, mas dizendo especificamente aqui da nossa FamaSul, ela não é pelo fato, mais uma vez, dela ser de Mato Grosso do Sul, e sim pelo fato do brilhante trabalho que ela tem desenvolvido frente ao Ministério da Agricultura. Quero aproveitar a sua presença, Maurício, para falar de um segmento aqui que a gente até vem discutindo ultimamente. O governo federal tem olhado para isso, que é a questão da produção do etanol, né, da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, produção de usinas. O governo está até estudando aumentar o imposto da gasolina para incentivar a produção de álcool nesse momento, que não é um movimento novo, mas é um movimento que é cíclico. Como que estamos hoje em relação à produção de cana aqui no estado, que começou com muita força, depois deu uma estagnada? Em que pé estamos? Ginês, eu conversei há pouco tempo com o Roberto Holanda, da Biosul, e ele me disse algo que preocupa, né? Nós temos hoje no setor sucroenergético um problema. Você teve uma diminuição do petróleo, que isso traz automaticamente uma diminuição também do etanol, né? Você tem uma oferta e uma oferta maior, dado a produtividade que nós estamos tendo, acompanhada de uma queda abrupta de preço do etanol. Então isso aí traz uma preocupação muito grande, principalmente porque nós temos uma capacidade estática, e agora eu não vou me recordar o volume, mas uma capacidade estática que ela não é suportada se a gente continuar com essa dificuldade de precificação. Então nós temos uma preocupação muito grande em relação a esse setor que, sem dúvida alguma, foi muito impactado por esse problema, não só da Covid, mas também pelo problema da guerra internacional do preço do petróleo, que trouxe uma diminuição do preço do petróleo. Nós falamos basicamente de 3 segmentos aqui, né? Cana-de-açúcar, soja e pecuária, que são aí os esteios do agro aqui no estado. Mas quando você, Maurício, olha para o agro de Mato Grosso do Sul, falando de desafios, o que você enxerga para que o nosso segmento, nosso estado, no agro, se fortaleça? O que é preciso ser resolvido para que a gente avance? Bom, primeiro, Ginês, eu gosto sempre de enaltecer o lado empreendedor do produtor rural. Se houve esse avanço, e aí especificamente Mato Grosso do Sul, 41, 42 anos de fundação do estado, em que nós temos um avanço significativo. Se quiser dar em números, 500 mil toneladas de produção de soja em 1977, ano de fundação do nosso estado, e esse ano, na nossa safra agora, 19 e 20, aí nós superando 11 milhões de toneladas. Isso aí é um número, sem dúvida alguma... Fica até difícil calcular, né? Exatamente. Então, essa evolução, volto a dizer, ela não foi acompanhada pela questão de infraestrutura e logística. Vamos pensar nacionalmente. Quando a gente pensa em produção agrícola, nós pensamos há 40 anos atrás na região sul somente. Então, somente na região sul. Então, toda a estrutura de portos, rodovias, estrutura de capacidade de armazenagem, ela era pensada para a região sul. A mudança de lugar, de localização, de produção, porque hoje o Centro-Oeste é responsável por 50% da produção de grãos no Brasil, ela não veio acompanhada por essa mudança de infraestrutura e logística. Então, além da política agrícola mais bem estabelecida, que dê previsibilidade ao produtor rural, e aí, mais uma vez, eu enalteço o trabalho do governo federal nesse momento de tentar dar previsibilidade ao produtor,
eu vejo como um grande desafio a questão de infraestrutura e logística, que por mais que seja um assunto recorrente e batido, ela de fato é comprovada com esses números que eu acabei de lhe dar. É um obstáculo que não pode deixar de ser de maneira alguma, né? Volto a repetir, o Sul era o local de produção e o local em que era trabalhado toda a infraestrutura de logística e armazenagem no Brasil. E hoje o Centro-Oeste, com a sua metade aí de capacidade de produção entre Centro-Oeste e pegando um pouco da região que sobe ao norte, nós temos que pensar com bastante carinho na possibilidade de investimentos por parte do poder público para que dê vazão a isso que é tão bem realizado pelo produtor rural. Diante dessa sua colocação, vou até fazer uma pergunta que nem estava no script aqui, mas é uma pergunta que tem a ver com a logística, com o transporte, com a viabilidade, que é a questão da rota bioceânica. Como que a FamaSul enxerga isso do ponto de vista prático? Consegue já considerar um novo cenário, sendo que isso saia do papel e consiga, de fato, se concretizar? Ginês, a gente tem uma expectativa, uma esperança de que essa rota saia de fato. Nós não pensamos somente em produção agropecuária. Quando você pensa numa nova rota, você traz como consequência também oportunidades que também podem trazer impactos positivos ao agro. Não só a produção de produtos como soja, milho e pecuária de corte. Logicamente, esse é o principal impacto ao produtor, né, ao setor primário, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade grande, através da rota bioceânica, de você ter uma possibilidade de transação comercial que envolvam outras atividades que não essas principais. Mas, sem dúvida alguma, ratificando o que você disse, saindo do papel, qualquer alternativa que facilite o trânsito do produto aqui, que é produzido pelo setor agropecuário, ela é fundamental para a gente ter mais opções, além das já existentes. Você acredita, Saito, que com esse momento, né, que a gente está tentando sair dele, né, você acha que deve aumentar ainda mais a importância do agro para a economia nacional, para que as pessoas ainda percebam, ainda com mais nitidez, toda a força do agronegócio nesse momento? Eu diria que a sociedade urbana, e não por culpa dela, mas até por uma falha da gente conseguir colocar isso melhor em comunicação, ela muitas vezes não tem o real significado e a real importância que tem o setor agropecuário brasileiro, né? Quando a gente começa a falar, aí sim as pessoas se sensibilizam mais e têm uma noção daquilo que é o nosso setor. Mas eu diria que a importância ela é fundamental, né? Respondendo aquilo que você acabou de perguntar, nós temos uma importância fundamental hoje, não só econômica, agora social, quando a gente tem que pensar a possibilidade de você ter um desabastecimento, isso traria um caos que ele é maior do que o simplesmente econômico. Nós temos que pensar que a atividade agropecuária, e hoje sendo essencial, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é o de manter à população a possibilidade de acesso aos nossos alimentos. Então, além do lado econômico, nós temos um lado, nesse momento, pela pandemia, um lado muito importante, além de todo o envolvimento social. A agropecuária ela não cresceu somente em produção, Ginês. Ela cresceu em produção, ela cresceu em responsabilidade sustentável. Se você for olhar todos os nossos números, os números brasileiros, eles são muito claros em dizer que o nosso setor preserva, que as novas tecnologias vieram para dar mais sustentação ainda à questão ambiental, e o lado social, que é bastante intenso também, dado a sua importância e o envolvimento de toda a cadeia desse setor que nós temos muito orgulho de participar. Você citou a estrutura, inovação. No começo da pandemia, até tinha-se a preocupação de faltar produtos, né? A gente chegou até a conversar com a ministra Tereza Cristina sobre isso, ela descartou essa possibilidade. Passados aí 30, 40 dias, a gente, ainda bem, não faltou produtos. Mas eu quero te perguntar, Saito, até para a gente já estar quase finalizando, que lição fica para o agro de tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo? Bom, eu diria que nós somos constantemente desafiados. Então, esse novo desafio, esse novo obstáculo, na minha opinião, ele vai ser muito bem absorvido pelo setor primário enquanto capacidade de suplantar esse obstáculo. Além da importância que já foi dita aqui reiteradas vezes em relação à importância do agro para esse momento, e não só para esse momento, pensando em país,
eu tenho uma convicção muito forte de que o nosso crescimento ele vai continuar acontecendo baseado em 3 pilares. Primeiro, o produtor rural. Nós temos uma capacidade muito grande de aperfeiçoamento. O produtor ele tem se profissionalizado muito bem e acompanhado toda a evolução tecnológica que tem sido disponibilizada pela ciência, que é o segundo grande pilar, que é a ciência. A ciência, Ginês, ela tem tido uma capacidade muito grande também de adequação às novas demandas. E isso tem sido implementado pelo produtor rural. E o terceiro grande pilar, eu acho que é fortalecimento das instituições mesmo. Quando a gente tiver as instituições cumprindo seus papéis de maneira efetiva, eu não tenho dúvida alguma de que o nosso país é o que traz todo o otimismo à minha pessoa, da nossa diretoria na federação. Ele vai, sem dúvida alguma, ter um crescimento muito baseado em conceitos sólidos, né? Esses pilares é que são importantes. Eu quero agradecer a participação do Maurício Saito, presidente da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Saito, muito obrigado pela entrevista aqui no Cenário CBN. Eu que agradeço, Inês. Bem, dessa forma, encerramos mais uma edição do Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. Falamos hoje de um setor estratégico fundamental e que é a cara de Mato Grosso do Sul, que é o agro. Eu agradeço a sua audiência, é um privilégio estar com vocês. Agora são 11 horas em ponto. A gente se vê ao longo da nossa programação. Tchau. Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020.